Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Olá, abençoados! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou às suas ordens aqui. Bom, queridos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça hoje mesmo. Claro, se você amar essa mensagem, compartilhe. Agora, se você não quer perder nenhum dos nossos vídeos quando estiver sendo lançado, toque esse sininho aí embaixo que o YouTube vai te avisar. Tá bom, queridos? Vamos então entrar de cheio nesse tema de hoje. Nós vamos abrir agora uma porção, várias porções, né? Do Evangelho do Reino, do Evangelho Eterno, ou Evangelho da Graça, como queiram. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículo 3. E esse aqui é o nosso start de hoje. Está escrito ali, olha. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, ou da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Interessante esse versículo, né? Então, atente-se a isto, queridos. Deus, ali eu até botei em letras maiúsculas, né? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne de pecado. Aqui está falando de quem? Está falando de Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré tinha um corpo também parecido com o nosso, igual ao nosso. Mas depois que ele ressuscita, ele se faz o quê? O Espírito vivificante. Também, da mesma maneira, igual a nós hoje. Então, através deste sacrifício, através do corpo de Cristo, nós demos entrada a um novo mundo, que é o mundo dos espíritos vivificantes, ok? Então, isso quer dizer que a queda do homem gerou esse homem da carne do pecado, tá? A carne, conforme diz aí o texto, a carne do pecado foi gerada por um só homem, diz a palavra, né? E isso atingiu a todos. E também da mesma maneira, atingiu a todos na morte de Jesus de Nazaré. Ali gerou o Espírito vivificante, que também atingiu a todos que nasceriam a partir desse evento, ou seja, do evento da cruz e da ressurreição de Cristo. Então, classificamos dois eventos que atingiu a todos e hoje, através do Evangelho da Graça, anota isso aí, amados, através do Evangelho da Graça, foi o que? Nos revelado que temos essa dualidade, o carnal e o espiritual. Foi através de quê? Do Evangelho da Graça. Não foi através da lei. Não foi através depois que acabou o Evangelho da Graça. Foi no Evangelho da Graça. E isto Deus não havia revelado a ninguém antes, certo? Mas então, como você sabia disso? Como é que você sabia disso? Era porque a ti ele te revelou. Vocês estão vendo como vocês são importantes? A que ponto Deus chegou com vocês de revelar o Evangelho da Graça? Agora, vamos trazer evidências bíblicas disso que eu estou falando, porque senão vira o quê? Falácia. Vamos então abrir aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, começando no verso 45. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 45. Vamos ler. E diz: assim também está escrito: foi feito o primeiro homem, Adão, alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Então aí está comprovado o que eu estou falando com vocês. O carnal e o espiritual está aí identificado. Paulo trata de primeiro Adão e último Adão. A alma vivente ao primeiro Adão e o último Adão, espírito vivificante. Sendo que o verso não termina aí, tá? O entendimento continua.
E vamos ver Paulo dizendo que da mesma maneira que trazemos a imagem do terrenal, temos que trazer a imagem do celestial. Agora eu te faço uma pergunta. Como trazer a imagem do celestial? Será que você ousaria me dizer como trazer a imagem do celestial? Eu só conheço um jeito, que é pelo Evangelho da Graça. Você concorda comigo, querido? Agora, se você acha que há outro meio ou outros meios, outros modos de trazer a imagem do celestial, coloca aí no chat o outro modo que você acha que é. Ou melhor, se você conhece outros métodos que não sejam o Evangelho da Graça, deixa aí nos comentários. Eu creio que se você conhece essa outra fórmula, que não seja o Evangelho da Graça, de trazer essa imagem do celestial, isso viraria uma falácia. Por quê? Porque você não vai encontrar apoio bíblico. E se você está sem apoio bíblico, meu irmão, você está prestes a naufragar na fé. Então, se está sem apoio bíblico, poderá dizer sim que o Evangelho da Graça acabou. Se você não tem mais o respaldo bíblico, você pode dizer que o Evangelho acabou. Vamos continuar lendo, né, o Evangelho aí da Graça e como Paulo fala que nós temos que trazer a imagem do celestial que se encontra em 1 Coríntios, né, primeira carta, é simplesmente a continuação aí agora dos versos 46 ao 49, que diz: Mas o espiritual não é o primeiro, senão o animal, depois o espiritual. Preste bem atenção nessa primeira frase aí, queridos. Paulo aqui fala da urgência. Então ele acaba de dizer que o terrenal terá prioridade sobre o espiritual. E eu já venho maturando esse conhecimento há alguns temas atrás. Os abençoados que nos acompanham sabem disso que eu tenho falado, que a carne ela tem primazia sobre o espírito. Eu até dei exemplos de compra. Você não vai comprar e dizer que você é um espírito perfeito. Você não vai em um supermercado e dizer para o caixa que você é um celestial, você está em reino celestial. Você não vai passar com a tua compra. E se você não passar com a tua compra, você vai morrer de fome. Mesmo sendo totalmente espiritual, conforme você diz que é. E é de fato. Então a primazia, ela é do natural, do terrenal. Continuando. O primeiro homem é da terra, terrenal. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual o terrenal, tais também os terrenais. E qual o celestial, tais também os celestiais. Agora Paulo fala aqui de um dom de separar o espiritual do terrenal, do carnal do homem celestial. E assim, agora Paulo fala, e assim, como trouxemos a imagem do terrenal, traremos também a imagem do celestial. Novamente eu te pergunto, como você vai trazer a imagem do celestial se você tem a primazia do carnal? Aí o Evangelho da Graça entra. Eu não conheço outro método. E Paulo diz que nós temos que trazer, da mesma forma que trazemos a imagem do terrenal, também temos que trazer a imagem do celestial. Vocês estão entendendo, amados? Então eu acabei de mostrar para vocês evidências disso que eu estou falando. Agora temos evidências que precisávamos para provar que existe sim esses dois homens. E se a ti não foi te dado o poder de conhecer o espiritual, se a ti não foi te dado o poder de conhecer esse espiritual, você está em prisão. É só olhar para o sistema religioso. Por exemplo, lá, eles só conhecem o quê? O primeiro homem, o carnal. Por quê? Porque eles não conhecem o Evangelho da Graça. Pegou o corte? Então, quem não conhece o Evangelho da Graça, só pode andar na carne, que é andar no animal, que é andar no natural, no terreno e diabólico. Por isso que eles fazem o que eles fazem, eles cometem as atrocidades que eles estão cometendo, porque eles não têm esse discernimento. Agora, por outro lado, se para você o Evangelho da Graça acabou, escafedeu-se, você só conhece o espiritual. Porém, não entender o mal que vestimos pode ser fatal para você. Então eu passo a entender que eu preciso de um conhecimento para viver em harmonia, aqui, ó, discernindo tanto o bem como o mal,
discernindo o carnal do espiritual. E somente o que? O evangelho da graça pode nos dar isto. Somente, queridos. Não há outro. Veja o que Paulo escreveu, porque, amados, se eu não provar isso que eu estou falando, eu vou estar falando falácias. Então abra aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E diz ali, olha: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é a palavra de Deus para nós nos dias de hoje? O que é? É Deuteronômio? É Apocalipse? É Gênesis? Claro que não é, né, queridos? Olha, eu não estou desdenhando da Bíblia, tá bom? Eu estou trazendo a luz dela sobre ela. O que eu quero dizer é que não podemos pegar costumes, dogmas, doutrinas de um tempo que já passou, ou seja, a Bíblia para nós hoje tem uma entrada. E não é nenhum desses livros. A entrada para entendermos a Bíblia está onde? Nas 14 epístolas de Paulo. Só que isso também é uma revelação. Então, se não é essa revelação que é do Evangelho da Graça, nós não vamos ser revelados. E quando você fala que o Evangelho da Graça acabou, aí, meu amigo, ferrou tudo, né? Vamos continuar aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante. Ela não é uma espada. Ela não é uma espada. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para o quê? Discernir os pensamentos e intenções do coração. Que maravilha! Esse é o Evangelho da Graça, que parece ser uma espada, porém, diz o texto que é o quê? Mais cortante que espada de 2 gumes. Porque ela vai até a divisão da alma e espírito. Olha os 2 homens aí, amados. Das juntas e medulas, né? Continua ali, é uma metáfora em alusão aos 2 homens. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções da mente. E quem precisa desse conhecimento para viver aqui? Nós. O sistema religioso não tem esse entendimento que nós temos. E quando você diz também que o Evangelho da Graça morreu, vai se complicar muito neste mundo. Não vai conhecer, por exemplo, ou não vai entender, por exemplo, que tem conhecimento que a gente pensa que é para o espírito, mas não tem valor algum, senão para a satisfação do ego da carne. Então, se não sabe discernir a intenção da mente, não terá esse filtro. Por isso que quando vai além da graça, começa a naufragar na fé. Meus queridos, vocês conhecem Renato Suede? Já ouviram falar dele? Renato Suede. Ele chegou a ser bispo, um bispo muito famoso na Igreja Universal. Vocês sabem que ele faleceu de Covid esse ano ainda. Foi vítima de Covid e ele faleceu esse ano. Olha, ele começou muito bem em graça, tá? Ele saiu da Igreja Universal, onde tinha uma alta patente lá, né? Ele era conhecido como o Bispo do Amor, não sei se vocês lembram. Porém, depois de algum tempo em graça, esse irmão começou a misturar as coisas. Ele não discerniu o espiritual do carnal, então ele começou o quê? A misturar tudo. E a consequência disso na vida dele foi que ele começou a naufragar na fé. Começou a trazer, por exemplo, misticismo, misturou tudo com discos voadores, com lendas e formou uma miscelânea, uma mistura infernal. Mas depois ele viu que não estava em bons lençóis, né? Claro, não poderia estar. Voltou para o sistema religioso. Aí ele se formou em padre, foi padre de uma das facções da Igreja Católica, que é conhecida como a Igreja Católica Brasileira, se não me engano, tá? Depois ele saiu da Igreja Católica Brasileira, voltou para a Igreja Universal, pediu perdão à igreja, à denominação, pediu perdão ao Bispo Macedo e ficou ali por um tempo. Porém, cansado da Igreja Universal, saiu da Universal e voltou, e foi para a Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que essa foi a última que ele teve. Então essa foi a consequência de tantas viagens que ele fez ao desconhecido, que é a carne.
Porque quando começa a misturar o evangelho da graça com outras ideologias, filosofias, aí começa o naufrágio. Amados, eu não estou dizendo que o Renato perdeu a salvação espiritual, porque isso não é possível. Ele deixou de gozar essa vida com toda a sua plenitude. De tantas dúvidas, imagina como estava a mente dele no final. E quando não se sabe viver isto, equalizando o homem terrenal com o homem espiritual, nós perdemos o quê? A plenitude das coisas. E, consequentemente, a salvação que esse evangelho da graça nos propõe. Mas, amigo, fica tranquilo. Você pode até mesmo dizer que o evangelho da graça acabou. Isso aqui não é uma palavra de condenação, tá bom? Isso é uma palavra de salvação. Não tem problema, fique tranquilo. Eu, André, acho perigoso demais. Então eu prefiro ficar aqui, nas 14 epístolas de Paulo, onde o perito arquiteto disse isso aqui, olha, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Primeira carta, né, de Paulo. E ali diz assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Todos nós estamos edificando. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, cada um de nós, Paulo alerta que devemos o quê? Fazer observações como estamos edificando sobre esse fundamento. Eu prefiro ficar no conselho de Paulo, porque se eu digo que acabou, eu fico sem conselho, sem fundamento. Versículo 11, vamos continuar nesse entendimento. Agora o versículo 11, que diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo fala primeiro da graça que foi dada a ele, depois ele fala de Jesus e este ressuscitado, que é o Espírito vivificante, e agora veja que coisa interessante que Paulo diz. Primeiro ele disse que outro vem e edifica sobre o Evangelho da Graça. Isso quer dizer que todos nós estamos edificando algo. Atenção nisso, atenção nesse corte. Estamos edificando algo. Depois, continuando no verso 12, ele nos traz aqui esse entendimento. Verso 12 diz, e se alguém, sobre este fundamento, todos nós estamos edificando algo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Amados, quantas medidas você vê aí? Ou quantas edificações é possível fazer em cima desse fundamento? 6, não é verdade? Sendo que essa obra aqui, queridos, não é obra da lei, esquece disso. Isso é um conhecimento. Então, há 5 níveis de conhecimento, né? Há 6 níveis de conhecimento que Paulo mostra ali. Que todo aquele que edifica sobre o evangelho da graça, o fundamento, são 6 níveis. O sistema religioso que nós conhecemos, eles estão aí em obras, né? Eles estão em obras separadas. Eles estão em obras da lei. Por isso estão separados dessa tão grande salvação. Então estes não estão aptos nem a chegar até aqui. Ou seja, tudo o que fazem e constrói é madeira, feno e palha. E também aqui estamos nós, que cremos que o evangelho da graça é o que nos salva. Sim ou não? Se nós negligenciarmos tão grande salvação, o que vai ser de nós? E aqui também estão aqueles que avançam além do evangelho da graça. E todos eles estão edificando algo dentre esses 6 níveis de conhecimento. Agora vamos ver a continuação em verso 13. O verso 13 diz, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo, o que diz? Provará a obra, qual seja a obra de cada um. Amados, Paulo foi o único que escreveu a mente de Cristo. Paulo foi o único que escreveu o homem espiritual, no qual devemos trazer a essa vida.
Olha só que interessante, Paulo escreveu a mente de Cristo. A mente de Cristo repousou nele para escrever os mistérios. Ele escreveu os mistérios. E depois, esse mistério, ele ficou o quê? Parado. Ele ficou o quê? Ancorado por 2000 anos. E esses 2000 anos que se abateu sobre a terra, trouxe o quê? O oculto. Porque a treva é a falta de sabedoria, a falta de conhecimento, no caso, a falta de conhecimento do próprio evangelho. Então, esse oculto que estava em trevas, que era o sistema religioso, mas quis Deus ativar de novo a sua mente em nós, para que nós entendêssemos o quê? Essa verdade. Ou seja, trazer luz àquilo que já estava escrito, trazer luz à mente de Cristo. Então, nesses dias, só foi possível ser ativada a mente de Cristo porque fomos expostos ao Evangelho da Graça. Consequentemente, quem não está no Evangelho da Graça está apagado. Consequentemente, quem acha que o Evangelho da Graça acabou, não tem mais essa luz. Por isso que nós estamos o quê? Destapando o oculto nas trevas, que é o sistema religioso. E também temos visto experiências de pessoas que foram além do Evangelho da Graça, como eu acabei de relatar do caso do Renato Suede. Então, isso também é uma forma de aclarar o oculto nas trevas. Por isso que a pregação não é minha, porque eu não tenho condições de revelar isso. E até então, ninguém sabia disto, pois foram tantas revelações, não é verdade? Nós não fomos revelados tantas coisas, e fomos revelados pelo quê? Pelo Evangelho da Graça. O que o Evangelho da Graça nos trouxe? Saber que não existe mais pecado. Ou não é uma revelação tremenda? Saber que no mundo não há mais pecado. Isso pode te salvar, sabia disso? Isso te salva. Isso não quer dizer que a sua carne se converterá. Nunca ela vai se converter, porque ela não se converte. Isso te salva porque sabes que não é essa carne de debilidade. Eu não estou falando aqui, amados, de isenções daquilo que se faça na carne. Não existe isso, porque Cristo deixou bem claro. Tudo que o homem plantar, esse colherá. De Deus não se zomba. Inclusive ele falou isso. Mas o fato em saber que vives nesta carne, mas tem um espírito por dentro que está perfeito, sem pecado, é inabalável, e isso é salvação. E isso veio da onde? Do Evangelho da Graça. E manter estas coisas vivas te salva. Por isso voltemos sempre às mesmas coisas. Está entendendo? Outra coisa, saber que o diabo não é um ser espiritual, e sim um adjetivo de tudo que se opõe a Deus, isso te salvou ou não? Isso te salva. Quantas ameaças caíram por terra em nossas vidas quando nos foi aclarado que o diabo é um adjetivo? Quantas? E nós conhecemos isso através do quê? Do Evangelho da Graça. Daquele que escreveu a mente de Cristo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é nosso apóstolo? Claro que não. Ele foi o apóstolo para um tempo, para um determinado tempo. O apóstolo Paulo trouxe rudimentos, ou fez rudimentos? Fez. Está escrito. Isso serve para nós? Serve. De exemplos para não fazer. Então, a respeito do diabo, o diabo passou a ser, quando nos foi descoberto isso, passou a ser o que ele sempre foi. Antes estava na lei de Moisés, porque a carne inflamada não conseguia cumprir a lei. Por isso que Hebreus 2,14 diz que Cristo destruiu o que tinha esse império, a lei de Moisés, isto é, o diabo. Porque ela foi feita o quê? Para a carne, para a alma vivente. Nesse período era necessário se cumprir a lei das obras, faça, não faça, porque era o único meio de contato do homem com Deus, porque o espírito estava morto. Hoje, essa oposição continua na nossa carne. E se você se afasta do Evangelho da Graça ou não conhece o Evangelho da Graça, vives por carne. Por isso que morremos na carne, na morte de Jesus. Toda a carne na morte de Jesus morreu. Mas isso é um conhecimento e você precisa saber disso. Mas você soube disso como? Através do Evangelho da Graça.
E isso serve o quê? Para que as coisas que o corpo produza não seja um empecilho para você conhecer a verdade. Outro dia o irmão falou comigo, irmão, eu ainda sou viciado em cigarro. E isso tem me atrapalhado, porque me acusa. Por quê? Eu falei, por quê, abençoado? Quem te acusa? O Evangelho da Graça não tem isto. Cuida desse problema aí, porque isso vai acabar te matando. Mas isso não pode ser um fator de te condenar ou te afastar de Deus. Não é. Eu mesmo, amados, cansei de colocar a culpa em um adjetivo. Eu botava tudo que acontecia na minha vida, eu botava a culpa no diabo. E nunca assumia as minhas culpas. Era um hipócrita. Eu não sabia que esse adjetivo sempre apontava para a minha carne. E essa revelação, quando eu recebi, quando o Senhor me aclarou o Evangelho da Graça, me salvou. Então a minha luta era para um ser espiritual. No meu entendimento no sistema, essa luta era para um ser espiritual que não existia. E eu não via o verdadeiro inimigo, que era a minha carne. Mas quem me mostrou o verdadeiro inimigo? O Evangelho da Graça. E você acha que existe possibilidade de se esquecer disso? Claro que há. Por isso que Paulo falou, eu falo sempre as mesmas coisas. E a carne que eu vivo hoje, eu preciso dela para viver? Claro! Então o Evangelho da Graça é essa ciência que nos ajuda a viver essa dualidade. E trazer o espiritual. Esse é o lance, esse é o corte. Porque quando eu falo que estou perfeito, completo, santificado, quando eu digo que nada me falta, eu estou falando sobre um conhecimento. Quando eu digo que eu não preciso tomar ceia, que não ando em jejuns por aí, nem preciso que ninguém coloque a mão na minha cabeça para orar, não ando em vigílias, em cultos de vitória, não me confesso com padres. Eu estou falando o quê? De um conhecimento. E que conhecimento é esse? A graça de Deus. E eu posso esquecer disso? Posso. Dei o exemplo ainda há pouco. Eu posso dizer que eu não preciso mais desse evangelho agora? Claro que não. Claro que eu preciso dele. Porque a carne sempre vai se levantar. E essa carne tem prioridade. Foi isso que Paulo falou lá? Amados, ninguém chega para um juiz na terra, que humanamente falando, em um tribunal, e diz assim, foi o diabo que entrou e me bagunçou. Ninguém se justifica em um tribunal, em um julgamento, dizendo que o diabo entrou e é um ser espiritual. Ou que diz para um juiz que não pode ser condenado porque vive na cidade celestial. Ninguém faz isso. Se falar isso, aumenta a pena, tá? Em casos de condenação. Agora, saber que, independentemente da condenação humana, tu continua seguindo em triunfo, isso sim vai te ajudar. Isso sim vai te salvar. Amados, mostrem esse vídeo lá, pastor que está preso, por favor. Somente o Evangelho da Graça pode tratar com a tua carne, porque ela tem que manifestar o espiritual. Tá entendendo? Estamos já terminando essa mensagem. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Roma encheu o mundo com seu fedor. Roma encheu o mundo por 2 anos com esse cheiro de morte. Um perfume maldito. O evangelho da circuncisão. Eles ressuscitaram a lei, vivem em maldição e obriga aqueles que o seguem a viverem também de tal forma. Reviveram o pecado, reviveram o diabo, que é a lei, e vive por obras da carne. Por isso que o mundo está assim. Um mundo conhecido como um mundo cristão. Todos falam que o mundo é um mundo cristão. Daí, todas as religiões e seitas do mundo riem do cristianismo. Eles falam, Jesus falhou. Olha o mundo como está, o mundo cristão. É isso que eles falam. Amados, ainda bem que essa não é a nossa ótica. E nós estamos aqui para endireitar as coisas.
A nossa ótica é espiritual. Vivemos sim em perfeita vitória. Nossa mente é a mente de Cristo ativada. E através dessa mente, conseguimos o quê? Vislumbrar que estamos aonde? No reino de Deus. Conseguimos vislumbrar através da mente de Cristo ativada pela fé que vivemos a plenitude dos dias. Conseguimos vislumbrar que vivemos em pátria celestial. Estamos, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Porém, o mesmo vislumbre que essa graça nos dá sobre tudo isso, nos indica que devemos ter os nossos pés bem no chão, para não sermos enganados pela carne e nem ficar maluco pelos vislumbres espirituais. Tá pegando o corte aí? Então esse é o equilíbrio que o Evangelho da Graça nos dá. Por esta razão, esse Evangelho é eterno. Enquanto um filho de Deus, um filho de Papai Deus, estiver vestido neste manto aqui, neste véu, vivendo neste mundo, o Evangelho da Graça vai estar de pé. Por isso, a tua confissão, os teus pensamentos, a tua vida é o mais importante. A palavra diz assim, que ele levou cativo o cativeiro, não é verdade? E o que era o cativeiro? O que era o cativeiro? Era a debilidade da nossa carne. A impossibilidade de viver uma vida na presença do Todo-Poderoso. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz o quê? O que diz? Que nós temos paz com Deus. Então, esse cativeiro foi levado cativo. Porque através da sua morte, a morte de Jesus, condenou o pecado na carne. Por isso que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Se o mundo está cheirando mal por causa do esgoto que saiu de Roma, hoje a nossa funcionalidade neste mundo é espalhar o bom perfume de Cristo. E saber lidar com a nossa carne é fundamental para que essa palavra tenha boa aceitação. Isso é manifestar o espiritual. E só faremos isto através do Evangelho da Graça. No dia em que o mundo descobrir aquilo que Cristo fez por eles, esse mundo, as coisas que nós vemos neste mundo, se acabam. E aí sim, vem a nova criação formada pelo Evangelho da Graça, que eu chamo de super-raça, que são os nossos filhos. Amados, eu tinha muito mais a dizer-vos, mas, por enquanto, creio que até aqui já é suficiente para nos encher de esperança. Bom, amados, então eu vou ficando por aqui. Se você não entendeu essa mensagem, veja, reveja e veja de novo, porque você vai entender muito mais do teor. E em breve eu vou trazer mais mensagens desse teor para que nós fincamos mais ainda ao nosso ensino, o nosso conhecimento no Evangelho da Verdade. Ok, amados? Graça e paz aí para vocês e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.